Olá, boa noite, 3 de novembro de 2020. Estamos aqui novamente para mais uma live às 21 horas sobre o tema estresse. Bela Flor Ateliê, quanto tempo, que saudade, seja bem-vinda. Vamos aguardar aí os nossos seguidores, que o tema hoje é comum a todos, né? Porque todo mundo, num nível pequeno, no nível máximo, tem estresse. Lili, boa noite, seja bem-vinda. O que eu estava dizendo aqui, que o nosso tema de hoje é pertinente a todo mundo, porque de alguma forma ou de outra todo mundo tem um nível de estresse e hoje nós vamos aprender bem sobre isso. Emerson, boa noite, seja bem-vindo. Para quem ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, onde tem todas as nossas lives, o endereço é Terapeuta Tatiane Lima no YouTube e todas as nossas lives estão gravadas lá. Wallace, boa noite, seja bem-vindo. Também tô com saudade, Janimara. Então vamos aguardar aí os nossos primeiros 5 minutos, que são os nossos seguidores, entrarem. Enquanto isso, peço a gentileza que vocês apertem os coraçõezinhos para informar as pessoas que nós estamos aqui. E quem sentir necessidade, vontade, por favor, cliquem aí no aviãozinho para enviar para o direct dos amigos de vocês. Agatha, quanto tempo, né, Agatha? Oi, Wallace, saudade também. Vamos marcar, né? Vamos marcar nossa consulta. Então, quem ainda, de novo, não curtiu o nosso canal lá do YouTube, eu vou pedir a gentileza que vocês se inscrevam, porque todas as lives estão lá. A live de hoje, gente, merece um e-book, né? Eu vou construir um e-book sobre a live de hoje, porque eu acredito que a gente vai desdobrar essa live em várias outras. Eu venho estudando há uns 2 anos sobre o processo de estresse e tem material suficiente aí pra gente construir um processo bacana, tá? Maria Luísa, boa noite, seja bem-vinda. Estamos aí aguardando os nossos seguidores entrarem e, como eu estava dizendo, o estresse é um tema comum a todos, né? Todos nós, em um nível brando ou um nível grave, nós possuímos estresse. Até porque estresse é um processo natural, mas já a gente fala disso, né? Ruiane, boa noite, seja bem-vinda. Tem um nome aqui muito complicado para eu ler. Labareda da Laba, é isso? Eu não entendi, mas quiser dizer seu nome aqui para eu te dar boa noite. Ah, Ruiane estressadinha chegou. Tem estressadinha, estressado, estressadão. O estresse faz isso com as pessoas, né? Eu, particularmente, já fui uma pessoa extremamente estressada. Muito de temperamento estressado mesmo, né? E venho trabalhando isso há um tempo. Não deixei de ser estressada, mas aprendi a controlar algumas situações, da maioria delas, né? Ivana, boa noite, seja bem-vinda. Hoje a gente vai aprender aqui ferramentas. Primeiro a gente vai aprender a se classificar, saber em que grupo a gente se encontra, né? Qual é o nosso maior estresse. E depois a gente vai ver formas de como a gente sair disso. Como eu disse anteriormente, é possível que essa live se desdobre em vários outros encontros sobre estresse, porque eu já venho fazendo o estudo há 2 anos com os meus clientes mesmo, né? Sobre os motivos reais do estresse. E eu cheguei a algumas conclusões. Então, tenho muito material aí pra gente falar disso, né? Cada um tem uma condição de estresse e a gente trabalha individualmente. Mas na live não dá pra falar de cada um, né? A gente vai falar de uma forma sucinta, abrangendo a maioria, aos grandes quadros de estresse, ok? 1 minuto que falta pra gente iniciar aí o nosso encontro. Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Ivana, boa noite, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Eu falei aqui também que essa live ela merece um e-book, né? Só preciso aí organizar o tempo para começar a construir e vocês vão ser presenteados com isso, com o e-book, ok? 1 minutinho só. Esse tempo demora muito. O que vocês acham de eu diminuir isso para 3 minutos, né? Porque 5 minutos é muito tempo. A gente acaba perdendo no final. Então vamos fazer o seguinte: perguntas no final, né? Mas se der tempo de interagir, eu interajo aqui com vocês antes disso, ok?
ok? Que eu não consigo ler e ler os comentários, não consigo passar o conteúdo e ler os comentários. Bom, vamos lá. 21h05 oficialmente. Boa noite, sejam bem-vindos à live sobre estresse. Quem não conhece, né? Quem nunca, né, gente? Então, assim, como eu disse, todo mundo tem um nível de estresse, né? E a gente precisa classificar, saber onde nós estamos. Se eu estou no brando, no moderado ou no grave, ok? Então, a gente precisa primeiro desconstruir a ideia que a gente tem de estresse, porque muita gente tendencia a relacionar o estresse só a quadros de irritabilidade, a comportamento explosivo e até mesmo casos de agressividade. Sim, o estresse está presente nesses comportamentos que eu acabei de dizer para vocês, tá? Mas o que pouca gente sabe é que o estresse, ele é o início de tudo mesmo, o início da vida, né? Só que existe uma diferença aí, porque o estresse ele é um processo biológico, que ele começa no nosso cérebro, tá? Então, um processo elétrico, digamos assim, tá? E é capaz de alterar todo o nosso estado, inclusive o estado emocional, tá? Então, assim, o estresse não é só relacionado ao comportamento de alguém, não. O estresse é um processo natural que acontece dentro do nosso cérebro e que é capaz de transformar todo o nosso corpo, toda a nossa mente, todo o nosso processo emocional, tá? Então, em decorrência dessas alterações do nosso estado emocional, o nosso corpo físico ele passa a sofrer consequências, tá? Então, existem estágios que o nosso corpo começa a passar. Existe o estágio que mexe somente com o nosso emocional, com o nosso temperamento, e existem estágios que atingem diretamente o nosso corpo através de doenças emocionais, que a gente chama de psicossomática, né? Se a gente for construir uma linha traçando o modelo, né, sobre os estágios. Eu tenho o estágio do estresse brando. O que é o estresse brando? É aquele que a gente tem uma leve taquicardia, um suor nas mãos, como se fosse o quadro da ansiedade. Então, o estresse antecede o quadro da ansiedade. Isso é natural, todo mundo já teve, tá? Então, o brando a gente classifica como aquele estresse que acontece em curto espaço de tempo. Tomei um susto, me estressei, né? Tô estudando e quando eu olho são 1h30 da manhã. Nossa, que susto, olha a hora já, me estressei. Mas eu consigo neutralizar aquele estresse de forma muito rápida, dizendo, mas eu ainda não tô com sono, então eu vou estudar mais um pouquinho. Então, eu preciso dormir porque amanhã eu tenho hora. Então, são espaços curtos de estresse que a gente chama de estresse brando, tá? Existe o estresse moderado, que é um estresse que dura um pouco mais. O estresse que dura um pouco mais, ele está muito relacionado ao nosso comportamento ou às nossas preocupações, que eu já vou abrir mais para vocês classificarem onde é que vocês estão aí, né, nessa régua. O estágio grave é aquele que deixa a gente muito tempo estressado, tá? Então, tem muitas pessoas que não conseguem desligar o estágio de estresse, tá? Então, digamos que o estresse seja uma lâmpada, tá? Tem gente que consegue deixar apagada pela maior parte do tempo, que é o estresse brando. Tem gente que precisa dela acesa por alguma parte do dia, que é o moderado. E tem outra que deixa acesa quase o dia inteiro, ou quase a noite inteira, né? Só desliga em algumas vezes, ok? E nós temos o estresse do estágio fatal. É aquele que o nosso corpo não consegue suportar os picos hormonais de adrenalina, de cortisol, e causa aí em nós um acidente. Um acidente vascular cerebral, que é o AVC, ou infarto fulminante, ou infarto. Então, o estresse no estágio fatal é aquele que causa morte, tá? A gente costuma ver pessoas dizendo, morreu
de AVC. Ah, morreu de aneurisma. E assim, várias outras causas mortis que se iniciam no estresse. Então, entendam que tudo inicia com o estresse, tá? Depende do tempo em que a gente vivencia esse estresse ali, tá? Então, o que a gente precisa ter em mente é que as doenças, elas são estágios. Elas estão ali para dizer pra gente que está acontecendo alguma coisa e que a gente precisa trabalhar, tratar, entender o que está acontecendo com a gente, tá? Sendo que outro ponto que a gente precisa entender bastante é que o estresse, ele é uma reação natural e ativada pelo nosso cérebro. E sempre que a gente se depara ou vivencia alguma situação de ameaça ou até de perigo, porque nós temos aquela partezinha no nosso cérebro chamada complexo R, popularmente chamada de reptiliano, e para vocês entenderem melhor, é o nosso instinto animal, tá? Então, ele é representado pela nossa capacidade de sobrevivência. Então, já a partir daí, já é um processo de estresse, sobreviver, tá? Então, o que a gente precisa entender é, o estresse é natural. Todos nós, independente do estágio, temos estresse, porque todos nós que somos seres humanos temos estresse. Todos os animais, mamíferos, todos os animais, todas as aves, né? Todos os animais que possuem o sistema reptiliano e o sistema límbico possuem o processo de estresse. Os répteis mesmo, eles só possuem a parte reptiliana, só um instinto. E ainda assim eles se estressam, ou seja, o mundo inteiro, todo o reino animal, racionais e irracionais, possuem estresse. Então eu até brinquei na chamada dessa live, né? Eu falei, você conhece algum estressado? Eu botei hahaha, porque todos nós somos estressados de alguma forma. Até o mais concentrado possível vivencia estresse, mesmo que seja estresse interior, ok? Então, sabemos que é uma condição natural. A gente vai começar agora a dividir esse estresse em dois grandes grupos, tá? O primeiro é o estresse saudável. É aquele estresse que é representado pela expectativa, pela motivação, por uma coisa boa, tá? Então, eu marquei um encontro com umas amigas no domingo e eu estou numa expectativa muito boa desse encontro acontecer. Existe um estresse aqui dentro de mim, mas é um estresse bom. Sabendo que tudo pode acontecer como pode não acontecer, eu já construí um caminho para que essa expectativa não gere uma frustração caso esse encontro não ocorra. Tá? Então, o que a gente precisa aprender é construir estratégias, certo? Eu tô com a expectativa boa, o estresse é saudável, a motivação é mais saudável ainda, é maravilhosa. Motivação, eu tenho motivos de. Porém, se esse encontro não acontecer, eu já tenho traçado em mim a possibilidade do não. Grande parte do estresse saudável, ele se torna nocivo porque a gente não consegue elaborar o não. A gente constrói uma expectativa, constrói uma motivação e a gente não pensa na possibilidade daquilo não acontecer. E aí a gente sai da expectativa, da motivação para uma grande frustração. Então, quanto maior for a sua expectativa sem elaborar, sem entender que existe ou não, a possibilidade contrária de acontecer, quanto maior for essa expectativa, maior é a nossa frustração caso o cenário não aconteça, beleza? Então, estresse saudável é tudo aquilo que dá aquele choquinho bom na gente. Vou encontrar um namorado, vou encontrar meus amigos que eu não vejo há muito tempo, vou numa festa. Todo o estresse saudável é aquele choquinho que dá dentro da gente, tá? E tá tudo certo. O outro grande grupo é o estresse nocivo. É aquele que traz transtornos em todas as áreas da nossa vida, tá?
Então, a gente precisa tentar não só para o estresse saudável, que ele pode se transformar num nocivo, e eu preciso atentar também para o estresse nocivo, que esse aí já é um ponto problemático, que inclusive é o que a gente vai falar aqui na nossa live, tá? Então, o estresse nocivo, ele é causado por um número muito grande de fatores, muito grande de fatores. Por isso eu decidi, há uns 2 anos mais ou menos, a começar a fazer essa pesquisa com os meus clientes. Na verdade, eles nem sabem que existe uma pesquisa, e sim eu anoto os clientes que têm um processo de estresse muito alto ou brando, né? Eu classifiquei em alguns grupos e consegui identificar uns pontos que são em comum entre essas pessoas, tá? Então, como é causado por um número grande de fatores, eu decidi trazer aqui para vocês 3 grandes grupos que esses meus clientes se encontram, tá? Então, tem em média 50 clientes aí classificados, tá, gente? Então, o primeiro grande ponto do estresse nocivo, tá? É falta de planejamento. Vamos colocar numa ordem cronológica, né? O primeiro, em ordem cronológica, que a gente já nasce, é o estresse de temperamento. É assim, aquele comportamento explosivo, aquele comportamento que a gente não consegue ter controle sobre. Eu vou falar dele hoje, tá? Mas cronologicamente ele é o primeiro, de temperamento. O outro é o estresse por falta de planejamento. Ou seja, se a gente não planeja o nosso dia, se a gente não planeja o que a gente vai fazer, qualquer tipo de obstáculo que venha aparecer já é um motivo de um estresse, ok? Então, quando a gente percebe que a gente não planejou, tem uma frase muito legal, eu só não sei o nome do autor, tá? Sou péssima em gravar o nome das pessoas, mas tem um autor que disse: se as coisas dão errado quando planejamos, imagina quando não planejamos. Então, se a gente planeja, a possibilidade de dar errado já é grande, imagine sem planejar. Então, um grande ponto de estresse aí é quando a gente não planeja. E o que é planejar? É a gente construir metas dentro da nossa mente. Eu prefiro que vocês coloquem num papel, classifiquem as metas, né? Como eu já falei em outras lives aí, classifiquem as metas entre importantes, urgentes ou circunstanciais. Urgentes são aquelas que o prazo já acabou e a gente tem que resolver. Importante é aquela que está no prazo e tem que resolver. E circunstancial é aquela que, se a gente resolver, não tem problema, não tem prazo, é opcional, tá? A falta de planejamento, ela constrói um nível de estresse muito grande, um pico de estresse, onde ele pode sair do brando e ir para o grave, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O terceiro e não menos importante é problema com dinheiro. Problema com dinheiro, gente, ele é capaz de sair do estágio que se inicia, que geralmente não se inicia no estágio brando, tá? Quando você está com um problema de dinheiro, ele já está de moderado para grave. E problemas com dinheiro podem levar a um estágio fatal. Nossa, mas como é que eu vou morrer por causa de problemas com dinheiro? Não tem como. Problemas do dinheiro causam um problema muito grande na nossa circulação sanguínea, pressão alta, tá? Melhor dizendo. E a pressão alta é um dos responsáveis por esses acidentes vasculares, tá? Então, assim, não é o problema com dinheiro que vai fazer a gente morrer. É o processo que se inicia dentro do nosso corpo, é a contaminação que o nosso corpo recebe de estresse. Tem situações em que a pessoa está com todas as células contaminadas. Como que a gente sabe disso? A pessoa está no estresse
total, não consegue raciocinar a realidade, não consegue ouvir o que está sendo dito. Ela está vivendo aquele pavor, aquele terror. Geralmente pessoas que estão envolvidas com agiota, com dívidas muito grandes, tá? Esses processos giram em torno disso. E aí ela está no estágio em que o terapeuta sozinho não consegue ajudar. Porque nem construir um raciocínio em cima daquilo que está sendo dito, o cliente consegue. Então, é aí a necessidade de buscar um psiquiatra. Aí as pessoas falam, mas o que você quer que eu faça no psiquiatra? Ele não tem como me ajudar. Eu preciso que você conecte, né, os seus neurotransmissores para a gente começar a conversar. Olha como o estresse é capaz, gente, de desconectar a nossa capacidade de raciocínio. E a gente fica vivenciando aquela dor animal, que é aquela condição de sobrevivência, de matar ou morrer. Só que quando a gente está com um problema de dinheiro, o nosso processo animal, ele fica só com medo de morrer. Dificilmente ele tenta sobreviver, tenta lutar, tá? De novo, né, como eu falei para vocês, uma live não dá pra gente falar de forma pontual de todos os itens, mas, porque senão, é por isso que eu falei que a gente vai desdobrar essa live em vários outros encontros. Por quê? Porque a gente precisa entender de fato cada situação dessa. Hoje eu trouxe o temperamento, pra gente falar sobre o estresse de temperamento, tá? Pode sim desencadear uma depressão. Então, o estresse, ele é o início de tudo. Então, ele desencadeia qualquer tipo de doença psicossomática, tá? Depressão é uma doença psicossomática. O que é psicossomática? São doenças da psique que vibram no soma. Soma é o nosso corpo, tá? Algumas pessoas classificam como somatório de situações emocionais. Também gosto dessa classificação. Mas tecnicamente é isso. Então, o estresse, ele desencadeia qualquer tipo de doença, ok? Então, falamos de quê? Estresse do temperamento, estresse da falta de planejamento, estresse de problemas com dinheiro. E tem gente que se classifica nos 3. Porque já é estressado em vida, de temperamento, não planejou, gastou mais do que deveria e agora está com problema com dinheiro. Vocês conseguem imaginar o grau de estresse que essa pessoa se encontra? Ela já se encontra num estágio grave de estresse, onde ela sozinha não consegue sair daquele quadro. O que é o estágio grave de estresse? É aquele que você não desliga quase nunca. É o ligado no 220. Então, a pessoa não consegue ter momentos de paz quando ela está envolvida nesses 3. Eu trouxe também aqui para vocês, além desses 3 grandes grupos, eu trouxe o que eu classifico de fantasmas do estresse, que são os sabotadores. O fantasma do estresse. Por que fantasma? Porque eles permeiam todos esses grandes grupos. O primeiro é procrastinação. Imagine, se eu tô com estresse do planejamento e procrastinação é aquilo que me faz adiar as tarefas importantes e urgentes, né? E eu começo a não realizar as tarefas porque eu tô procrastinando. Eu vou piorar aquela minha condição de falta de planejamento e o meu estresse vai aumentar, vai mudar de grau, certo? Um outro fantasma do estresse é o apego. O apego, gente, ele também é classificado como um processo de temperamento. Mas o apego, ele permeia todos os outros grandes grupos. Por quê? O que é o apego? Apego é quando a gente não consegue soltar, né? Imaginem um relacionamento que a pessoa vem e diz pra mim que não quer mais ficar comigo. E eu não aceito, vocês estão vendo aí na TV, né? Existem muitas pessoas sofrendo de apego. Eu não aceito esse não querer.
E eu começo a construir um estresse tão grande na minha vida que chega a ser fatal. Lembra que eu disse que o estresse nasce lá no nosso reptiliano, no nosso sobrevivência, no nosso matar ou morrer? Então, se eu tô sofrendo com o fantasma do apego no meu estresse, pode ser que eu construa um estágio de dor, de estresse fatal, mas pode ser que eu não esteja na condição de fugir e sim de matar, e eu acabo matando alguém porque eu não aceito que essa pessoa vá embora de mim, porque eu tô sofrendo o fantasma do apego. Isso é muito grande, tá, gente? Só tô dando um exemplo aqui, mas o estresse com o fantasma do apego, ele é uma combinação explosiva, é uma combinação fatal, tá? E um terceiro grande fantasma do estresse é o medo. O medo é um grande fantasma do estresse. Quanto maior o medo, mais estressada eu estou, ok? A gente trabalha o medo de uma forma muito singular, porque a gente trabalha com tijolinhos. A gente trabalha tirando um tijolinho da parede do medo e colocando na vontade. A gente vai desconstruindo o medo e aumentando a parede da vontade. Porque a vontade precisa ser muito maior do que o medo. Eu costumo brincar, tá com medo? Vai com medo mesmo. Mas a vontade precisa ser muito maior. Eu vi uma entrevista da Ana Botafogo, aquela bailarina, e o repórter perguntava para ela o que ela sentia quando ela subia ao palco. Que as apresentações delas eram tão perfeitas e o que motivava ela a subir ali. Aí ela falou, olha, eu sou igual a todo mundo. Eu sinto dor de barriga, dor na cabeça, eu suo, meu coração parece que vai explodir, sair do peito, mas a minha vontade de estar lá no palco é muito maior do que o medo de falhar. Então, o que ela estava trazendo de entendimento é que a vontade de realizar o desejo dela era muito maior do que o medo de não dar certo. Mas se a gente olhar para a nossa vida, em muitas situações a gente deixa o medo tomar conta. E o medo fica muito maior do que a nossa vontade. A gente fica igual um bichinho, né? A gente não consegue caminhar. E isso também é um fantasma do estresse, tá? Quanto maior o medo, maior é o nível de estresse, maior é a graduação na nossa régua lá. O medo, gente, ele também é um fantasma que causa um estresse fatal, tá? Por que a gente pode morrer de medo? Porque o que é o suicídio, né? O suicídio é quando a dor de partir fica muito menor do que a dor que a gente está sentindo no peito. Então, é o medo que faz a gente cometer o suicídio. É o medo de não ser aceito, é o medo de não conseguir mudar aquele estado, enfim, também tem live sobre isso aí lá no canal, tá, gente? Então, o medo, a procrastinação e o apego são três grandes fantasmas que são capazes de alterar o nosso estágio de estresse, dobrando para o fatal, ok? Então, esses três fantasmas, eles estão totalmente relacionados ao estresse, né? Eles são fantasmagóricos mesmo, tá? Mas para qualquer mudança de estado, quando eu decido alterar o meu estresse, retornar ele da régua, isso é uma decisão individual, tá? Ou seja, requer responsabilidade, tá? Eu, como cliente, que tenho que decidir que eu vou diminuir o meu estágio de estresse. A terapia tem todas as técnicas necessárias para diminuir esse quadro de estresse, mas a pessoa precisa querer, tá? Porque o que a gente pode mudar? A situação ou a nossa reação, tá? Síndrome do pânico é o ponto reverberante do fantasma. Medo? Também. Síndrome do pânico é quase o fatal, né?
Tem uma live sobre síndrome do pânico também, se você quiser ver, tá lá no nosso canal do YouTube, terapeuta Tatiane Lima, tá? Eu explico melhor sobre a síndrome do pânico. Então, gente, a gente ou muda a situação ou a gente muda a nossa reação. O que a gente vai falar hoje aqui? Sobre o estresse com base no temperamento. O nosso temperamento, ele também faz o nosso estresse sair de brando, tá? Pode ser que chegue no fatal também. Então, tudo leva à morte, viu? Por quê? Porque o estresse não é início de tudo. Dependendo da construção que eu vou fazendo, eu construo uma situação maior, gritante, gigantesca, e às vezes eu não sei voltar, tá? Então, assim, o estresse do nosso temperamento. Primeiro, onde a gente constrói o nosso temperamento? Na nossa vivência. O que eu aprendi na minha família, o que eu aprendi na sociedade, o que eu aprendi no ambiente em que eu vivo, tá? Então, se eu cresci numa família, tive amigos e o ambiente que eu vivo é estressado, as pessoas explodem, eu aprendo que se tem que explodir também. Como eu fui construída num cenário de estresse grave já, tá? O que é o estresse grave? É quando a gente não consegue elaborar o que chega até a gente. Tudo é estresse, tudo é explosão, tá? Então, para vocês entenderem melhor o ciclo do estresse do temperamento, eu trouxe um exemplo prático aqui. Vocês viram Os Vingadores? Tem a passagem do Hulk, né? Onde o Hulk fez terapia. Então, o Hulk, que era aquele Hulk que a gente conhecia lá atrás, não era mais aquele cara de comportamento explosivo, que não entendia o que estava acontecendo, ele logo explodia, saía quebrando tudo, né? O Hulk fez terapia nos Vingadores, no último, né? Fez terapia e ele tava um cara mais brando, mais sensato. Por quê? O que é a terapia para um processo de estresse? É a neutralização, é o impedimento do estresse causar um curto-circuito em você. O curto-circuito se dá e a gente tem um piripaque, né? Então, pressão alta já é um indício de que você pode ter um piripaque a qualquer momento. AVC já é o piripaque em si. Então, aneurisma já é um piripaque em si. Então, a gente precisa ter em mente que se eu estou em um estágio de estresse, eu preciso, que não seja brando, porque o brando é normal, eu preciso de ajuda. Tá? Vamos tirar da nossa mente que terapia é coisa de maluco, que não é, eu não atendo maluco, tá? Maluco é outro tipo de profissional quem atende. E o maluco só se transformou em maluco porque ele iniciou nesse processo de estresse. Tá? E direcionou para um outro campo de estresse grave. Tá? Então, é melhor que a gente faça o tratamento do nosso estresse para a gente evitar o desencadear de doenças psicossomáticas. Ok? Quando a gente fala de maluco, a gente está falando de alguém que está desconectado da realidade, que está totalmente conectado com os seus medos e com os seus fantasmas, ok? Essa palavra maluco é um apelido para essa condição, tá, gente? Então, o estresse do Hulk foi mostrado lá no filme que ele foi transformado, tá? Ele é um cara brando, mas ele não deixou de ser verde, ele não deixou de ser grande, vocês perceberam? O tratamento ele não muda a essência do ser. Eu sou uma pessoa que fui construída num ambiente de estresse, tá? Eu hoje consigo controlar o meu estresse na maioria das vezes. Mas a minha essência é de uma pessoa estressada e eu sou estressada, certo? A diferença é, consigo controlar os estágios de estresse ou não? É isso que a gente precisa aprender. A gente não muda a nossa essência. A gente só passa a ter o controle da nossa própria vida. Então é interessante aprender a
o circuito do estresse para a gente evitar consequências graves na nossa saúde ou até fatais na nossa vida, né? Então, qual é o ciclo que eu trouxe aqui de um estresse? Bom, existe uma complicação no nosso corpo chamada hérnia de disco. Alguém já ouviu falar em hérnia de disco? Alguém tem hérnia de disco aí? Essa complicação, né, do nosso corpo, ela está muito relacionada a movimentos repetitivos de estresse que geram um ciclo. Então, a hérnia de disco é uma construção emocional, tá? Alguns especialistas relacionam as doenças psicossomáticas. Lídia tem estresse? Aliás, estresse você tem, né? Lídia tem hérnia de disco? Amanhã vamos falar melhor na consulta, viu, querida? Hoje eu vou falar aqui para todo mundo. Fábio tem 9? Nossa, ele tinha que estar na live aí para ele ouvir. Hérnia de disco é uma construção, é uma doença psicossomática. Alguns especialistas classificam que 85% das doenças são psicossomáticas, são doenças emocionais, e outros especialistas já dizem 100. Eu acredito no 100, mas só tem artigo científico de 85, certo? Tânia Brasil, oi Tânia! Tânia Brasil também tem hérnia. Então, vou falar o que é o ciclo da hérnia, aqui tá com a minha colinha, com a minha bíblia, né? De doenças emocionais. O que a hérnia representa? Um ciclo de estresse, que começa onde? Na carga emocional. Então, eu vou explicar aqui o que é. Quem quiser colocar aí um exemplo, né, pra gente construir dentro desse campo, a gente coloca. Se vocês não conseguirem pegar, eu trago um exemplo aqui meu. Bom, a hérnia começa numa carga emocional. Da carga emocional, ela passa por uma resistência mental. A partir da resistência mental, ela gera uma autopunição. Essa autopunição constrói uma raiva interna. E essa raiva interna constrói expressões criativas incorretas, tá? Eu vou pegar um exemplo de um cliente meu, ele não tá na live não, mas eu não vou falar o nome, tá? Não, Lídia, não. Quase todas as doenças, 85% das doenças são psicossomáticas, não é só a tireoide não, tá? Então, 85% das doenças existentes no corpo humano, tá? Então, o que eu estava dizendo é que eu vou pegar um caso de um cliente aqui, ele não está na live, mas eu não vou usar o nome dele, ok? Meu cliente preencheu um documento e levou até o cartório para ser autenticado, tá? Quando ele chegou no cartório, a pessoa lá do cartório, que eu não sei se é escrivão, tabelião, não sei como é que é o nome, disse: olha, senhor, eu não posso aceitar esse documento porque está rasurado. O meu cliente, que tem o temperamento de estresse grave, tá? Ele recebeu aquela informação como uma carga emocional. Puf, um peso. Quem tem o estresse saudável vai falar: caramba, nem vi que eu rasurei. Como é que eu faço para agora? Olha a pessoa do estresse saudável. Ela vai buscar estratégias para resolver o problema. A pessoa de estresse grave, ela traz esse problema como um peso, como algo que ela não tem mais o que fazer. E aí, ele entra na resistência mental. Ele entra em que situação? Não é possível, só porque eu risquei 2 linhazinhas aqui, você está dizendo que não vai aceitar? Entra no processo da resistência, ou seja, eu estou resistente àquele procedimento ali. Só que essa resistência, ela começa aqui na mente, ativando ainda mais o nosso processo de estresse, certo? Aí, a pessoa que está lá do outro lado, que de fato não pode receber um documento rasurado, reafirma, ratifica: olha, senhor, infelizmente eu não posso, se eu pudesse eu receberia, tudo mais, começa a argumentar. E aí, o processo de quem está estressado, que é o grave, ele entra num processo de autopunição.
começa a se machucar. Em pensamento diz, eu sou um merda, eu não faço nada direito, eu tinha que ter prestado atenção, só vivo no mundo da lua. Ele começa a trazer aquelas vozes, lembra da live da criança interior? Ele começa a trazer aquelas vozes que ele ouvia na infância e começa a credibilizar, a fazer com que aquelas frases sejam vividas na realidade, tá? E aí a gente já saiu da carga, passamos da resistência mental e começamos no processo de autopunição. E quando eu entro em contato com essa autopunição, eu mesmo me puno, isso aqui dentro de mim, eu explodo o comportamento de raiva. Bate lá no balcão, dá teu jeito, me ajuda, eu tenho que resolver isso agora, não tem como voltar lá. E aí, saio da raiva e vou para expressões criativas incorretas. Que diabos que é isso? Expressões criativas incorretas. Eu começo a criar situações, construir cenários incorretos. Então, o que é criativo? É tudo que eu crio, tá? Isso não significa que é bom nem ruim, é criação, tá? Quando eu começo a construir cenários, ele construiu que cenário? Ele construiu, eu vou chegar lá, o médico não vai estar, eu vou dar viagem perdida. Olha a construção que ele fez. Conectado com um futuro que de fato não existia, tá? E ele, graças ao universo, né, que ele se encontrava, ele estava acompanhado da esposa dele. O que a esposa dele fez? Amor. Ele, o que é? Olha o que acontece. A gente não neutraliza o estresse e acaba maltratando, quando o estresse é de temperamento, eu acabo maltratando as pessoas que estão ao meu redor e as pessoas que estão tentando me ajudar, né? E ela, bem sensata, olha, eu vou lá pra você, eu vou lá e vejo se o médico tá lá, você fica aqui me aguardando e eu volto. Aí que ele, não, eu vou com você. E ele foi de lá do cartório até o médico reclamando. Quando ele chegou lá, reclamando, gente, de um processo criativo incorreto que ele fez, porque se ele assumisse a responsabilidade, lembra que eu falei que pra gente mudar a gente precisa assumir a responsabilidade? Se ele assumisse a responsabilidade do descuido dele e buscasse estratégias para corrigir, ele não estaria num processo tão contaminado de estresse. E aí, quando ele chegou lá, o médico estava, prontamente o médico deu outra guia. E eles foram até o cartório e ele reclamando ainda. Vocês conseguem perceber que quando a gente não neutraliza, quando a gente não ativa o nosso raciocínio, a gente fica conectado com um processo que nem existe mais? O problema dele era chegar lá e o médico não estar. Ele chegou lá e o médico estava, e ainda assim ele continuava reclamando. Quando ele chegou lá, que autenticou o documento, deu tudo bem, o que aconteceu com ele? Ele achou que o estresse dele tinha diminuído. Ele só achou. Mas aqui dentro, o cortisol e a adrenalina continuam fervendo. Até você se deparar com outra situação de estresse. E aí a carga mental, a carga emocional passa a ser muito maior, porque eu não me desvencilhei daquele processo ali de trás. Eu não me desvencilhei. Então, eu somo ao outro processo de estresse. Eu vou somando. Adrenalina e cortisol lá em cima, provavelmente a pressão dele subiu, pressão arterial. Imagine o somatório de situações de estresse assim, podem levar a um quadro fatal. Aí ele, nossa, eu vivo a vida inteira assim, então tá na hora de mudar. Até porque já adquiriu a hérnia, né, querido? Já adquiriu a hérnia, então vamos alterar esse estágio aí, vamos neutralizar. E como que é o processo, gente, de neutralização?
De novo, por que eu tô falando toda hora que é uma live, eu tô falando generalizado? Porque algumas pessoas acham que só assistindo live da terapeuta consegue curar o emocional. Não é assim, tá, gente? Cada um tem um processo, cada um precisa ser estudado, tá? Cada um tem uma linha de vida, uma história, então não dá pra gente corrigir a nossa vida através de lives, tá? E eu não digo só a minha não, de todos, tá? Então os processos, assim, eu sei que a gente entrega muito conteúdo, eu sei que tem até um professor meu que fala, cara, você entrega todo o ouro do bandido. Eu sei que a gente entrega muito conteúdo, porém, a gente não tá falando da sua história, a gente tá falando da história que acontece em geral. Pode ser que você conecte, sim, e muito sim. Ah, ela falou aquela live pra mim, foi toda pra mim. Tem gente que manda mensagem, fez a live pensando em mim, né? Mas conecta sim. É igual um culto, é igual uma missa, né? Às vezes a gente acha que o sacerdote tá falando tudo pra gente, mas de fato conectou com o que a gente tá sentindo. Agora, tratar, tá, gente? Tratar precisa ser com acompanhamento profissional, ok? Então, o que a gente tem em mente sobre o estresse grave, sobre o estresse de temperamento? O estresse de temperamento, ele modifica o estágio. Geralmente ele não está em brando nunca, tá? No estágio brando, quem tem o estresse de temperamento, ele geralmente está lá no médio para grave, o tempo inteiro, porque cresceu naquela situação ali. O que a gente tem que ter em mente as situações quando terminam e a gente não resolveu dentro da gente, eles somam um movimento de estresse. E esse somatório de estresse, né, essa quantidade de adrenalina, quantidade de cortisol, que é o hormônio do estresse, quando eles estão ativados e unem-se com a pressão alta, podem sim trazer um acidente fatal, tá? Então, como que neutraliza isso? Nós precisamos esfriar a nossa cabeça. O que é esfriar a cabeça? Ligar a nossa capacidade de raciocinar. Então, vamos pegar o exemplo novamente desse cliente do cartório e vamos transformar. Ele chegou com um documento rasurado para autenticar. Aí vocês vão falar, todo mundo sabe que não pode. Depende, né, gente? Depende. Algumas pessoas acham, só uma riscadinha aqui, não tem problema nenhum, eu botei atrás, endossei. Alguns órgãos aceitam, outros não. Então, não é o fato se aceita ou não aceita. O fato ele recebeu uma negativa. Então, toda vez que a gente recebeu uma negativa, a gente precisa esfriar a nossa mente. Como que esfria a nossa mente? Senhora, não há possibilidade de aceitar esse documento porque está rasurado. Como que eu neutralizo isso? Eu vou respirar profundamente. Ai, Tati, tudo é respirar? Sim, a maioria das vezes. Por quê? O respirar profundamente faz com que eu oxigene as minhas células. Ok? Então, respirei, tentando não pensar em nada, tentando não criticar. Isso é um processo muito difícil, tá? Por isso que os clientes passam por um tratamento. Quando eu resfriei, eu vou ativar a minha capacidade de raciocínio, que ele me disse que não pode receber um documento rasurado. E aí eu começo a assumir a minha responsabilidade. Se eu não tivesse rasurado, esse documento seria aceito. Logo, a responsabilidade está sobre meu poder. Fui eu quem ocasionei esse transtorno. O funcionário do cartório não tem absolutamente nada a ver com isso. Gente, quando eu era operadora de telemarketing, que eu trabalhava na área de reclamações, os clientes não tinham filtro no estresse, né? Então eles falavam tudo que vinham na mente dele. Claro, a gente sabia, né? Nós éramos treinados para saber que eles estavam falando da empresa, mas às vezes pegava no nosso estresse também. Então, quando a gente assume a nossa responsabilidade, a gente entende, né, que nós precisamos assumir
de fato, aquilo ali. Bom, que pena, a gente em vez de sofrer, de dar ataque, de se estressar, a gente vai lamentar. Então eu tenho que transformar o meu nervosismo, o meu ataque em lamento. Eu lamento por ter errado assim. Por quê? Quando eu lamento, eu diminuo o nível de estresse do meu corpo. Quando eu reclamo, eu aumento, tá? Então, eu lamento por ter agido assim. Qual é a estratégia que eu tenho que criar para corrigir esse problema? Aí eu pergunto, o que eu faço agora? É preciso voltar no médico, tá? Então, vamos lá. Volto no médico, crio estratégias, eu tenho que agir. Porque se eu ficar parada ali reclamando, o meu pico de estresse vai aumentar, eu posso passar mal e nada está sendo resolvido. Então, o que a gente precisa entender é, eu tenho que agir. Resfriei as minhas, oxigenei as minhas células, resfriei a minha cabeça com a respiração, ativei a minha capacidade de raciocínio. Agora sim, lamentei por eu ter errado, assumi minha responsabilidade, agora eu vou agir, certo? Isso faz com que eu deixe de ter resistência mental e não me puna. Eu só lamentei por ter errado, todo mundo erra, certo? Eu tenho que parar de me punir, porque toda vez que eu me puno, mais agressiva comigo mesmo eu fico. Se eu tô agressiva comigo, qualquer pessoa que me chamar de bonita vai tomar. Não é assim? A gente não consegue neutralizar, né? Então, gente, a gente para de se punir. A raiva diminui porque o nosso lamento faz a raiva diminuir, ok? Expressões críticas incorretas, aquela construção de cenário terrível que a gente faz, diminui também. Então, nossa, Tati, mas só respirar diminui o estresse todo? Sim. Só respirar, resfriar a nossa mente, né? Logo, oxigenando as nossas células, ativando a nossa capacidade de raciocínio e assumindo a nossa responsabilidade, a gente consegue construir estratégias para solucionar aquele problema em si. Lembra que eu disse no início que quando a gente não consegue mudar a situação, a gente tem que mudar a nossa reação? Então, a gente precisa mudar a nossa reação de pico de estresse para lamento. Caramba, eu errei isso, tão simples. Ok, vou lá pegar outra guia, como é que eu faço, moço? Ah, vai lá que até 5 horas eu tô aqui. Beleza, eu vou lá, pego, puxa, eu errei, doutor, você pode me dar uma outra guia? Claro, minha filha, toma. Que foi o que aconteceu com ele, só que ele não estava aberto para viver o lamento, e sim para viver o estresse, a raiva, a dor e tudo demais que a gente comentou aqui, né? Então, tudo é a forma como a gente se posiciona perante o cenário. Se a gente não muda a situação, a gente pode mudar a nossa reação. Quem ganha quando a gente muda a nossa reação? Primeiro, a gente ganha mais saúde e os demais que estão ao nosso redor. Olha o problema que ele poderia ter arrumado com a esposa dele. Se ela tivesse no nível de estresse grave. Se ele falasse, o que é? Não vai em lugar nenhum. E ela, o que? Eu tô tentando te ajudar e você não quer ajuda? Então vai pra ponte que partiu, vai pra isso, vai pra aquilo outro. 2 pessoas estressadas. Aí alguém ali na recepção do cartório fala, fala baixo, gente. Fala. Aí os dois se juntam, o estresse dos dois se unem para construir uma dor com aquela outra pessoa que pediu para eles falarem baixo. Cala a boca, o caramba, quem é você para me calar a boca? Olha, a construção energética causada por uma situação que a gente não soube neutralizar o nosso estresse. E o estresse, gente, ele funciona como ondas. Se vocês perceberem, ele tem o mesmo poder do sorriso, da gargalhada, né? Quando você está num lugar e algumas pessoas começam a dar gargalhada, você não sabe nem o motivo, mas você já começa toda sem gracinha, porque você não sabe o motivo, mas é inevitável sorrir, a não ser que você esteja no estágio grave daquele Hulk de antes, né? Do Hulk dos Vingadores, Vingador mesmo. E aí... E o estresse tem o mesmo poder, só que o poder do lado nocivo. Quando alguém está estressado,
ele é capaz de contaminar o quem está do lado dele. E esse que está do lado dele se estressar também. Sem ao menos saber o motivo pelo qual está estressado. Por quê? São ondas energéticas. Igual o sorriso. Eu não preciso saber por que as pessoas estão gargalhando para eu gargalhar também. E eu não preciso saber por que as pessoas estressadas estão estressadas. E eu acabo me estressando também. Então, gente, a máxima de hoje é a gente aprender, e dificilmente a gente aprende sozinho, porque a gente precisa de fato estudar a nossa história familiar, a nossa construção de temperamento, para a gente aprender a lidar com o nosso nível de estresse, para a gente aprender a mexer na nossa régua, para a gente não chegar no estágio fatal. Mas antes de chegar no estágio fatal, tem um estágio grave, que a gente sai contaminando relações, contaminando amizade, contaminando o lado profissional. Então, a gente precisa olhar para a nossa história e aprender a neutralizar o nosso estresse. Ou transformar, no mínimo, o nosso estresse em estresse saudável. Ok, gente? Era esse conteúdo que eu gostaria de passar para vocês. Se alguém tiver perguntas, coloquem aqui no comentário que eu já vou responder. E vou ler aí os comentários que passaram e eu não vi, tá? Então anota, coloquem as perguntas aí. Ou digam se essa live fez sentido para vocês, ok? Saudades, também tô. Bela Flor, saudade do Wallace. Muito tempo, né, Agatha? Saudade também. O Wallace vai marcar consulta. Ruiane estressadinha, chegou. Espero que não seja mais estressadinha depois da live de hoje, hein? Vamos tratar esse negócio aí, hein, dona Ruiane? Ok. Bela Flor disse que o estresse dela é gravíssimo. Vamos cuidar, menina. Esse negócio pode se tornar fatal. O Wallace pode me usar como exemplo. Desculpa, Wallace, não vi. Sim, eu já respondi a questão da depressão, né? Todo o estresse é causador, é desencadeador de todas as doenças, tá? Agora eu entendo o estresse da minha mãe, entende, Ruiane? Isso aí. Síndrome do pânico eu respondi, né? Tem live lá pra vocês verem. O Fábio tem 9 hérnias de disco, então esse quadro se encaixa pro Fábio, né? Tânia tem hérnia e bico de papagaio também, é da mesma condição de estresse, tá, Tânia? A Lídia tinha pensado que só a tireoide era psicossomática, mas não. 85% das doenças. Paulo Maldonado chegou, a aula acabou e vim correndo para assistir a live da Tati, obrigada. Bela Flor parece que já viu essa história. Paulo disse que está sendo estudado pela Tati, está melhorando muito, obrigada. Tânia diz que tem que ser tratado sim. Bela Flor diz, minha pressão arterial eleva sempre em situações de alto estresse, explicado. Sim, a pressão é o grande ponto de estresse, tá? A pressão é o grande sinalizador de estresse. Tânia fica tonta, está respirando devagar. O processo de respiração é uma construção, tá, gente? Então precisa começar devagar, porque senão dá tontura mesmo. As nossas células não estão acostumadas a receber o oxigênio que elas precisam, porque a gente entrega só o mínimo. Então respirem devagar aí, mas respirem profundamente, tá? Bela Flor já trabalhou num call center, foi ótimo, que bom. Na época você me ajudou muito, legal. Voltando à terapia em breve, isso aí. Andréa Soares diz que fez muito sentido. Isso, vamos voltar à terapia, né? Ótima live, fez muito sentido para mim, obrigada, Renata. Lídia, fez muito sentido para ela também. Sugestão para alguma live, falar mais de doenças psicossomáticas. Eu tenho uma live sobre doenças psicossomáticas, Renata. Eu só não sei o nome dela agora, mas depois eu te passo lá. Tá lá no YouTube, terapeuta Tatiane Lima, tá? Estou sendo estudado pela Tati, eu tinha medo de tomar vacina e agora quero ser o primeiro a tomar a vacina da Covid. Isso aí, a vontade tem que ser maior do que o medo, hein? Tati, reserva umas 3 horas amanhã. Não tem horário para amanhã, só tem o seu. A pressão baixa também sinaliza estresse? Sim, pressão baixa também é estresse, né? Mas é uma outra linha. Ivana, percebi que após me recuperar do Covid, ando descompensada porque ando me estressando com tudo. Sim, essas doenças, né, de trato grave, elas descompensam mesmo o nosso nível de estresse. Então, a gente precisa tratar isso aí, tá?
Bom, gente, acho que chegamos ao fim, né? Eu quero agradecer a presença de todo mundo aí. Estresse é um tema bem amplo, como eu disse para vocês, vou desdobrar essa live em outros encontros. Na terça-feira que vem eu não tenho como fazer live, mas a gente volta aí em 15 dias. Eu acho que vou ficar de 15 em 15 dias, né? Volto no dia 17 de novembro. E talvez traga algo sobre o estresse mais direcionado a entendimento mesmo, né? A gente precisa entender que tudo que está ao nosso redor gira em torno do estresse. Tudo que está dentro inicia no estresse. Tá bom, gente? Foi ótimo estar com você, brincar com você. Um grande abraço e até terça-feira, dia 17. Fiquem na paz, viu? Um grande beijo. Tchau!